Fala, criançada do terceiro ano, tudo bem? Seguinte, essa é a nossa primeira aula em videoaula. Então eu gostaria nesse momento, principalmente nesse momento, que vocês também me retornassem com feedback. Tá bom, tá ruim, tá muito extenso? Como é que tá isso? Eu queria só que vocês tivessem um pouquinho de paciência, principalmente com o áudio, porque eu tô fazendo isso na minha casa, algo mais improvisado que eu tenho aqui, tá ok? Alguns alunos me pediram para fazer uma revisão, isso antes dessa pandemia, enquanto as aulas, sobre orações subordinadas, antes de seguir o conteúdo. Eu acho válido porque isso é importante demais para o seu vestibular. Então essa primeira semana nós vamos fazer uma revisão aqui, agora em videoaula, com as orações adjetivas e substantivas. Semana que vem nós trabalhamos as adverbiais e as coordenadas e as semelhanças entre elas e como trabalhar isso, ok? Esse vídeo vai subir um link eu vou subir um link para vocês no Class, como atividade, como tarefa. Claro que o vídeo você vai assistir, mas o vídeo em si não vai contar ponto. Vou subir também um Google Forms com algumas questões, 10 para ser exato, porque eu preciso do feedback de vocês para saber como é que está indo o aprendizado disso tudo. E a tradicional lista de tarefa mesmo, que essa sim vai valer ponto para a terceira nota. Ok? Então é isso. Vamos com calma. O momento exige calma, mas sem desespero. Beleza? Bora lá! Quando eu falo em oração subordinada adjetiva, eu estou falando naquela oração que é introduzida por pronome relativo, ok? Sempre vai ser introduzida por pronome relativo. Como essa que está aparecendo aqui. As pessoas que eu amo virão. Esse que é um pronome relativo? Não sei, então testa, troca pelo qual. As pessoas às quais eu amo virão. Ok, é pronome relativo. Assim como na oração de baixo. As pessoas às quais eu amo virão. Então esse que eu amo, tanto na primeira quanto na segunda oração, são orações subordinadas adjetivas. Muito fácil. Lembra, eu sempre começo eliminando as adjetivas. Tá, Edson, mas eu sei que é adjetiva, mas são dois tipos. As restritivas e as explicativas. Qual que é a diferença entre elas? Olha a primeira oração. As pessoas que eu amo virão, sem pausa nenhuma. Todas as pessoas vão vir? Não, só aquelas que eu amo. Então eu estou restringindo a vinda dessas pessoas a apenas um grupo, as que eu amo. Então, quando eu tenho a minha oração adjetiva, lembra, introduzida por pronome relativo, sem pausa, sem vírgula, sem estar separada da oração principal, isso é a minha adjetiva restritiva. Agora, olha a oração de baixo. As pessoas, as quais eu amo, virão. Eu amo todas as pessoas que virão. Todos eu amo. Então eu não estou restringindo mais nada, eu estou apenas afirmando, estou dando uma explicação. Olha, virão todas as pessoas e eu amo todas, ok? Então, se eu tenho pronome relativo, eu tenho oração adjetiva. Se a minha oração adjetiva está isolada ou não da oração principal, isso determina se ela é restritiva ou explicativa. Estando isolada, oração explicativa. Não estando isolada, oração restritiva. Só vale lembrar mais uma coisinha. Pronome relativo não é só o que, hein? Então o que, o quem, o qual, o quanto, o quando, o onde, o cujo, o quem, podem ser pronomes relativos também, mas isso é assunto que nós já passamos, você sabe que é só trocar pelo qual e a gente resolve esse negócio, exceto o cujo, mas o cujo sempre vai ser pronome relativo. Então fica mais tranquila. Outra coisa importantíssima de se lembrar, orações adjetivas, guarda isso, sempre fará função de adjunto adnominal da oração principal, ok? É simples, vocês viram em sala de aula que é a mais simples de todas, é rápido, e dito isso, a gente parte então para as orações substantivas. Quando a gente fala de oração substantiva, a gente tem sempre que tomar muito cuidado. Eu tenho protocolos da análise sintática, é passo a passo, eu não chego daqui até aqui num salto, eu vou dando passos até lá. E as orações substantivas fazem as funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, complemento nominal e aposto. Ok. Qual é a primeira coisa que eu encontro na análise sintática? De um modo geral, primeiro eu acho sujeito, é aquele passo a passo que a gente viu. Qual é a segunda função importante do aluno enquanto analista de uma oração? Analisando a oração, dentro da análise sintática. Depois que eu achei sujeito, aquele passo fundamental é que muita gente come. Verbo de ação ou ligação? Ok. Se o meu verbo for de ligação, eu tenho que ter predicativo do sujeito. Se o meu verbo for de ação, eu desloco a pergunta para depois dele, e aí eu tenho as perguntas de objeto direto ou indireto.
Não existe pergunta de objeto direto ou indireto, ou mesmo tendo respondido essas perguntas, ainda existe oração para analisar, aí eu começo a considerar os complementos nominais, adjuntas nominais, apostos e assim por diante, ok? Bom, dito isso, vamos para as orações subordinadas substantivas em si. Por que eu preciso tanto lembrar desse passo a passo? Porque a minha primeira oração que eu analiso é na mesma ordem, e a segunda também, e a terceira também. Então, se eu sei analisar o período simples, eu também sei analisar o período composto. A primeira oração que eu analiso é a subjetiva. Eu busco o sujeito. E lembra dessa premissa. Encontrei a oração subordinada, aquela introduzida por pronome relativo, no caso das adjetivas, ou por conjunção integrante, no caso das substantivas. Se eu quero descobrir a função dessa oração substantiva, eu interrogo a outra, eu interrogo a principal, até encontrar essa subordinada como resposta. Então olha o nosso primeiro exemplo da subjetiva. É viável que preste atenção. O que é viável? Que preste atenção. Perguntei para o verbo, antes do verbo, achei o sujeito. O que preste atenção é o sujeito do verbo ser. A única diferença é que agora ele tem um verbo no meio e ele ganha um nome um pouco maior. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tem mais um exemplo aí. Espera-se que tudo se resolva. Sempre sujeito primeiro. Se você colocar a pergunta depois do verbo esperar, você vai achar que ela é objetiva direta. Mas sempre seguindo o protocolo. O que se espera? Que tudo se resolva. Opa, fechou. Então, que tudo se resolva é sujeito do verbo esperar. Olha a próxima, a predicativa, aqui do lado. Qual é o sujeito do verbo ser? Na oração, a verdade é que tudo já estava arranjado. Qual o sujeito do verbo ser? A verdade. Se isso é o sujeito, a outra não é sujeito de novo. Ok? Então eu eliminei a possibilidade da subjetiva. Passo para o próximo passo, que é verificar se o verbo é de ação ou ligação. O verbo ser, nesse caso, ação ou ligação? Ligação. Agora para. O que todo verbo de ligação tem que ter? Predicativo do sujeito. Então nós descobrimos que tudo já estava arranjado é predicativo do sujeito do termo a verdade. Dica que eu dei em aula e que vale a pena retomar. Se a minha oração principal termina com o verbo de ligação, se você tiver com pouco tempo, você não precisa sequer analisar. Você já sabe que a subordinada é uma predicativa. Tudo bem? Bora para a próxima. Sinto que a amas. Quem sente que a amas? Porque o verbo sentir ali é o único termo da minha oração principal. Que a amas, oração subordinada. Qual? Será que ela é adjetiva? Vamos tentar. Eu elimino primeiro, no exercício de prática, primeiro as adjetivas. Sinto qual a amas. Não, não é. Então, se ela não é adjetiva, eu vou atacar o bloco das substantivas agora. Começando pelo sujeito. Quem sente que a amas? Eu. Opa, então a outra não é sujeito duas vezes do mesmo verbo. Segundo passo, sentir é verbo de ação ou ligação? Ah não, sentir é verbo de ação. Então a outra não é predicativa. Agora, se ele é verbo de ação, lembra o nosso terceiro passo? Desloca a pergunta para depois do verbo. Sinto o quê? Que a amas. Se eu pergunto o que ou quem depois de um verbo de ligação, depois de um verbo de ação, eu tenho objetos diretos. Então essa oração é uma objetiva direta. Eu coloquei mais duas orações porque eu faço questão de retomar uma ideia importante. Não somos caçadores de conjunções e preposições. Não é conjunção e preposição que determina a minha oração, que guia o meu raciocínio. Não é a preposição ou conjunção que eu vejo, é a pergunta que eu faço. Olha que perigo essas duas. Perguntei onde ela estava. O onde, automaticamente na cabeça de quem analisa, liga a ideia de lugar. E você tem uma chance muito grande de falar que onde ela estava é adjunta adverbial de lugar, consequentemente subordinada adverbial de lugar. Mas não é. Lembra, primeiro eu elimino o bloco das adjetivas porque ele é muito fácil. Não sendo adjetiva, eu parto para substantivas. Se eu não encontrar resposta das substantivas, aí eu vou para as adverbiais. Ela é minha última alçada, meu último ataque à oração. Então olha só, perguntei o que? Essa é a pergunta correta. E aquela conjunção onde não é uma conjunção que indica oração adverbial. Ela é uma conjunção que indica oração substantiva. Esse onde, nesse caso, é uma conjunção integrante. Ok? Queria saber se
ela viria a festa? Na cabeça de quem só olha a conjunção e preposição, o ser é conjunção condicional e acabou. E ele vai chamar isso de subordinado adverbial condicional. Só que, na verdade, olha a análise. Queria saber o quê? Então, se ela viria a festa, outra oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? Olha a próxima que chegou aqui, a objetiva indireta. Bom, vamos lá. Se o meu verbo é de ação e eu coloco a pergunta o que e quem depois do verbo, eu tenho orações subordinadas substantivas, objetivas, diretas. Se mesmo assim, mesmo sendo após a pergunta, eu preposiciono isso, e dependendo do contexto, pode ser qualquer preposição, de quem, com quem, para quem, até quem, por quê, com que, a quem, depende do caso, eu tenho subordinadas objetivas indiretas. Ok. Então olha lá. Gostaria o que? Não dá. Gostaria de quê? De que vocês reatassem o namoro. Edson, então isso é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta? É. Poxa, mas cadê a preposição de? Que você colocou na sua pergunta, gostaria de quê? Porque se eu for, repito, caçador de conjunção, caçador de preposição, eu vou visualmente sentir a falta dessa preposição aqui. E se eu não tenho preposição e eu sou um caçador dela, eu vou falar que isso aqui é uma objetiva direta. Lembra da premissa, não é a preposição ou conjunção que eu vejo, é a pergunta que eu faço. A gramática permite uma fuga dela própria, no caso das orações subordinadas, que é a omissão da preposição. Eu poderia, sem problema nenhum, escrever: gostaria de que vocês reatassem o namoro. Ok, mas ela me permite essa, vamos chamar de liberdade poética, essa omissão da preposição. Ok? Criançada, tudo bem até aqui? Poxa, Edson, e se eu pegar essa objetiva indireta, vamos analisar ela inteira para ter certeza que ela é indireta? Bora lá. Começo com as adjetivas. Gostaria o qual vocês reatassem o namoro. Não deu. Então não é adjetiva. Coloco agora os meus ataques, as minhas análises dentro de uma substantiva, começando pelo sujeito. Quem gostaria que vocês reatassem o namoro? Eu mesmo. Então a outra não é sujeito de novo. Eliminamos a subjetiva. Ok? Gostar é verbo de ação. E se não é verbo de ligação, dentro das subordinadas eu não tenho o predicativo do sujeito oracional. Então não é uma predicativa. Pergunta depois do verbo, porque se ele não é de ligação, ele é de ação. Gostaria o quê? Gostaria quem? Não dá. Gostaria de quê? Eu caio no colo das objetivas indiretas. Tudo bem? Faltam só duas. Esse vídeo hoje é bastante curtinho e eu acho que vai ajudar bastante também. Passei da minha fase de perguntas após o verbo para as objetivas diretas e indiretas. Qual é a próxima que chega para mim? A completiva nominal. Ok? Olha só, duas orações aqui. Tenho medo de que ela retorne, então eu sempre marco a conjunção, no caso das substantivas, para introduzir as subordinadas. Então a minha subordinada aqui é de que ela retorne. E tem mais uma oração. Estou certo de que venceremos a partida. De que venceremos a partida, a minha oração subordinada. Vamos analisar a primeira e também, na sequência, a segunda. Quem tem medo de que ela retorne? Eu. Então a outra não é sujeito. A minha oração principal, tenho medo, termina com verbo de ligação? Não. Medo é um substantivo abstrato. Então não é predicativa. Tenho o quê? Medo. Medo é objeto direto do verbo ter, mas não é oracional. Olha, lembra de um outro conceito em aula, a importância da pergunta completa. Se eu só fizer de que, tenho o que? Medo de que? De que ela retorne, eu vou chamar a subordinada de objetiva indireta. Mas lembra que a pergunta tem que ser completa. Se eu estou perguntando para o verbo, eu inicio a pergunta com o verbo. Tenho o que? Medo. Tenho de que? Não faz sentido. Repara que a sua pergunta agora, para construir um sentido lógico, ela muda de lugar. Tenho o que? Medo. Medo de quê? Opa, peraí. Se eu coloco a pergunta depois de um nome, lembra do nosso período simples. Se eu coloco a pergunta depois de um nome, ou eu tenho complemento nominal ou adjunto adnominal. Ok? Só que dentro das subordinadas, adjunto adnominal já são adjetivas. Então só sobra completiva nominal para mim. Mesma coisa para o outro lado. Quem está certo de que venceremos a partida? Eu de novo. O verbo estar aí é de ação ou ligação? Ligação, opa! Mas o predicativo do sujeito é o certo, não a oração subordinada. Agora, onde eu coloco a pergunta? Estou de quê? Não.
Certo de quê? Opa, se eu coloco a pergunta depois de um nome, ou é complemento nominal, ou é adjunta nominal, e dentro das subordinadas, acabei de falar, repito novamente, o adjunta nominal são as orações substantivas. Então só sobrou completiva nominal. Mas Erson, dá para ficar mais fácil? Claro que dá. E você já sabe como. Isso é só uma retomada. Se a minha oração principal termina com substantivo abstrato ou adjetivo, a outra sempre é completiva nominal. Então olha só, medo, substantivo abstrato, certo, adjetivo, as outras, completivas nominais. Ok? E por último, a última oração substantiva, a oração apositiva. A síntese da conversa foi essa. Estamos lascados. Não estamos. Vocês estão bem assessorados pelo Magno. Mas imagina um outro contexto. A minha oração subordinada apositiva omite a conjunção, justamente pela introdução desses dois pontos. Ok? Ela omite a minha conjunção. Mas os dois pontos denunciam. O que eu não posso ter como certo é que só o fato de ter uma oração com dois pontos caracteriza uma oração substantiva positiva. O aposto é aquele ser que explica um termo anterior, então tem que haver essa relação. Qual foi a conversa? Essa o quê? Opa, estamos lascados. Agora sim. Tudo bem? Queridos, é isso. Então, só retomando a nossa ideia. Vídeo estará hoje ainda disponível para vocês, daqui a pouco. Eu estou gravando agora, vou terminar, já vou editar e subir. Google Forms, importantíssimo que vocês façam para que eu saiba como é que você está aprendendo isso, como é que você está ligando com isso. A tarefa, que todo mundo já está cansado de saber como funciona. E eu vou mandar também, esqueci de falar no início, complemento então, vou mandar o link do Hangout que a gente vai ter na terça-feira e lá já vai ter o horário, tudo bonitinho. Tudo certo? Eu quero mesmo que vocês me digam o que acharam desse vídeo, se está sendo útil, se foi útil, se está claro, se está bem explicado, porque uma coisa é nós todos ali na sala de aula, o feedback é instantâneo e aqui não. Tudo bem? Beijo para vocês, descansem, sem exagero, em casa, não fora dela. Beleza? Até breve.